cotidiana e nas grandes lutas da classe. É interessante, né, como está trazendo o tema, a temática do movimento negro, assim, ela é extremamente importante, né? Ela não só é extremamente importante do ponto de vista, no sentido de que a gente tem uma maioria de uma população negra, mas no sentido de que a própria revolução não vai se dar sem que não tenha a luta antirracista conectada às principais lutas da classe, né? Assim, não tem revolução sem a libertação do negro. O Marx já dizia no Capital, né? Página 367, na 4ª edição, mais ou menos, pela Boitempo. Vocês podem procurar lá. Não tem libertação do povo negro, não tem libertação do capital sem que haja libertação do povo negro, né? Em outras palavras, ele disse isso. Mas trazendo para a questão sindical, né, sobretudo para a CTB, em que eu venho acompanhando, né, é interessante o que Newton colocou, toda a mesa colocou, Aurino, né, colocou assim. É interessante que a gente saber também que existem sindicalistas negros muito bons, assim, de alto nível, por mais que a gente seja de outra corrente sindical, né, que a gente tenha discordâncias, mas é extremamente importante, isso aqui já é um fato. Mas, Aurino, a questão a CTB, da forma que vem se posicionando, né, como Newton colocou, tivemos 15 milhões de abordagens policiais na Bahia, né, a polícia PM de Rui Costa, né, por ano, então, 15 milhões por ano. Tivemos aí um concurso, durante o governo Rui Costa, tivemos um concurso para professor, né, com 3 mil e poucas vagas, sendo professores e coordenadores. Recentemente, Rui Costa já aprovou um segundo concurso, né, para PM, ou seja, isso aí já é um confronto, né, diante da própria seção sindical, né, do próprio sindicato. Como é que a gente coaduna com o governo estadual, sendo que esse governo estadual fortalece muito mais aquele que oprime a gente, né, uma instituição que oprime a gente, ao invés, por exemplo, de estar fortalecendo os mecanismos de debate, sobretudo nas escolas, através de disciplinas extremamente importantes, como a história, a sociologia e a filosofia. É uma primeira questão. A segunda questão é que a própria libertação do povo negro, né, vai se dar com essa própria articulação em que se tem o indivíduo negro imerso diretamente nas lutas sociais. Isso eu digo do ponto de vista da representação sindical, não só da representação sindical, como se tenha também alternativas estratégicas para que a gente tenha essa ruptura de fato para ser colocada a própria revolução no sentido de libertar o nosso povo. Então, é nesse sentido, né? É preciso, de fato, a gente retomar um movimento sindical revolucionário. Óbvio, a gente sabe os limites sindicais que existem, a própria Rosa Luxemburgo colocava isso em Reforma e Revolução. É válido a gente retomar essas leituras clássicas, porque elas são extremamente importantes, mas é sobretudo como a gente se comporta nas ações diárias perante, por exemplo, as instâncias executivas, para a gente formular e enfrentar os principais ataques ao nosso povo do ponto de vista sindical. Eu acho que essa é uma retomada importante do ponto de vista que o sindicato, por exemplo, deve ter para que a gente possa ter avanços assim concretos nessas lutas cotidianas do movimento negro, do movimento feminista, etc. Mas sobretudo do movimento negro. A gente passa a palavra para a mesa, fazendo o esquema das 3 e depois a gente retoma. São questões interessantes. Eu estava ouvindo a abordagem também do Newton e do Luiz. Isso vai enriquecendo um pouco, né, a nossa leitura sobre esse temário. Eu vou tentar ser cirúrgico aqui, porque tanto Gilberto quanto Francisco e Mateus são temas que a gente poderia discernir aqui durante muito tempo, expressando algumas opiniões, tá? Algumas opiniões coincidentes, outras talvez nem tanto, mas pegando a questão seguinte, Gilberto pontua, traz algumas preocupações, eu entendo a preocupação dele, quando ele coloca a questão da preocupação dele, que a nossa história do movimento sindical, ela se dá a partir, que era contada a partir da vinda dos europeus para cá. Ele retrata sobre isso. Aí, Gilberto, a gente precisa fazer algumas análises. Do ponto
ponto de vista do movimento sindical, aqui no Brasil, de fato ele se constitui a partir dali. Ele, no final do século passado, do século retrasado, início, eu sou de um dos sindicatos mais antigos do país, de 1919, está fazendo 100 anos esse ano, dos metalúrgicos da Bahia. Então é um dos mais antigos que nós temos. Tá? O mais antigo sindicato de metalúrgicos no Brasil, por exemplo, é o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, é de 1917, que é exatamente no período muito próximo da abolição de 88, né, na chegada dos imigrantes europeus, que se constitui um novo padrão da força de trabalho, né, e o movimento sindical se organiza a partir dali. O problema, e aí eu concordo com você, talvez seja esse aspecto que nós precisamos analisar, que a classe trabalhadora não passa a existir a partir dali. Esse é o grande detalhe. O estudo da exploração do trabalho precisa se dar também através da leitura da escravidão, mesmo o escravo sendo considerado uma mercadoria. Não vende a força de trabalho, é uma mercadoria, diferente, mas é o trabalho. É a produção econômica que é gestada no país, a construção econômica do país não se dá a partir dos imigrantes. Tem seus estágios, tanto é eu pontuei inclusive que a tecnologia do ponto de vista, logo que a tecnologia daquele período, do ponto de vista da exploração do minério, da metalurgia, vai se dar a partir do trabalho escravo, a partir da experiência do trabalhador africano. Então, é essa a leitura que nós não fazemos, e a partir dali você precisa ter nesse sentido. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que nós precisamos resgatar, porque você resgatando isso, você está resgatando o trabalho no Brasil, a forma como ele se apresentava, e você traz consigo a identidade do nosso povo, a identidade do que vai ser forjada as trabalhadoras, e em certo momento acabou sendo expropriada do trabalho, inclusive da condição inclusive de poder ter terra, e depois, em outro momento, ele se reinsere. Então, são questões importantes que, de fato, a gente precisa ter. Tá? Então, acho que esse corte aí nós precisamos, né, verificar com muito cuidado, né, para a gente entender de onde se nasce o movimento sindical. Para alguns, isso é uma briga que eu tinha muito no movimento, o movimento sindical se dava a partir do final da década de 70 e do início dos anos 80, isso não é verdade. Existe uma trajetória histórica importante do ponto de vista das transformações da luta política no nosso país, nesse período, onde o movimento sindical foi parte relevante dessa trajetória, dessa história, mas o movimento sindical ele se organiza a partir dos episódios históricos e das conjunturas próprias que foram constituídos ao longo do tempo. Então, e a gente não resgata nem lá atrás. Eu diria até para você pior do que não resgatar a forma de exploração do trabalho do escravo, nós não resgatamos mesmo o movimento sindical ainda no período da imigração europeia para cá, porque ele se dá a partir dos anarquistas. Entendeu? Então, são questões aí e nós mesmos nós negamos a nossa história. Nós negamos a nossa história. E negamos muitas vezes a nossa identidade do ponto de vista da nossa composição. Acho que esse talvez seja um problema, tá? O Francisco pega essa questão, Francisco, porque o negro tem dificuldade de se impor determinadas questões e assumir determinadas competências. Isso é um processo, a professora aqui, quando ela fala lógico que hoje o cenário é um pouco diferente do cenário de décadas passadas, mas quando a gente, esse exemplo que foi citado, da própria escola, quando a gente inibe a perspectiva de crescimento de um negro, ainda no processo de formação, né, do ponto de vista com sua perspectiva, se você forja um cidadão com essa característica, as suas limitações, você já no seu nascedor, você não cria essa identidade que você pode efetivamente explorar do ponto de vista das capacidades que você tem. Isso é uma demonstração do que vai ser
e nós vamos ser, enquanto perspectiva, uma nação futuro. Então, os nossos problemas, eles nascem exatamente do quanto nós somos capazes de respeito às nossas perspectivas. E talvez é um grande problema, e a gente busca lidar. O movimento sindical, ele debate muito isso do ponto de vista com relação ao trabalho. Agora, esse é um processo que a gente precisa se debater muito mais do ponto de vista da perspectiva de vida da pessoa, inclusive da própria educação, né? Aí cabe o movimento sindical dialogar, quando a gente fala romper algumas questões de viés economicista, por exemplo, dialogar que tipo de educação a gente precisa, que tipo de educação a gente quer, né? E a gente atua na liderança do movimento exatamente o que foi pontuado. E, Matheus, com relação a como o governo fortalece o grupo, é um processo contraditório permanentemente, né? Essa luta não é simples. Tem algo que nós não podemos negar. Isso eu não estou aqui, longe de mim, querer justificar determinadas medidas que nós tomamos enquanto governo de esquerda, seja a nível de governo federal ou de governo estadual, porque eu acho que houve limitações demais, ousadias outras poderiam ser dadas, mas existe um processo que se chama correlação de forças. Nós não podemos negar isso. Na política, né, a correlação de forças é determinante para o nível de ousadia que isso possa se dar com relação à sua composição. Negar isso significa dizer a gente não poder compreender os passos que nós precisamos dar para fazer avançar as nossas lutas. Gostaríamos de nós que a revolução se desse pela vontade, mas não se dá. Se dá pelas condições objetivas nas quais são dadas. E essas condições objetivas que são dadas é que você tem que ter a perspicácia de poder ver de que forma constrói essa luta, de que forma avança nessa luta, de que forma ocupa os espaços. Isso não pode se valer como justificativa em nenhum momento para um processo de falta de ousadia de mudar mais. E nós falamos aqui no primeiro momento. Eu acho que se nós analisarmos o governo Lula, na minha leitura, o melhor momento que ele teve de fazer transformação mais contundente não foi no começo do governo dele, mas já no segundo mandato. Onde nós ele já tinha se transformado numa grande liderança para além de nós. Pela condução ele dava, inclusive, no Congresso Nacional, daquele conjunto de forças que existia lá, na sua grande maioria de centro e de direita, mas ele sabia exatamente fazer a condução. Ali ele talvez teve uma oportunidade de ousar mais. E, bom, teve a leitura e não... Talvez tivesse a leitura e não fosse possível, mas é exatamente por isso. Às vezes você compreender o processo de relação de forças e a partir daí tomar as ações necessárias, isso muda muito de cada um de nós, do ponto de vista, a gente acredita das potencialidades que se tem. Eu estou falando de uma forma muito geral, sem entrar no detalhe, se devia, se não devia, o momento ou não, do ponto de vista dessa situação. E o sindicato é isso, né? Eu acho que o sindicato, às vezes a gente usa a palavra reinventar. Eu acho que o sindicato tem tido uma grande contribuição na nossa sociedade. O fato de nós termos eleito um presidente, a gente identifica aqui, o melhor presidente do país foi um sindicalista, um operário, e temos colocado ele no poder político, significa dizer de que, obviamente, não foi exclusivamente o sindicato que o elegeu, mas isso é uma demonstração da potencialidade que o movimento sindical, naquele período histórico, tinha. Né? Então a gente não pode negar isso. Apesar que também nós não podemos negar as limitações do próprio movimento sindical de ter uma leitura mais ampla do que significa a luta de classe, inclusive. Nós nos acomodamos dentro de um caráter corporativista. E nós nos acomodamos confundindo o poder político com o governo. E nós não podemos fazer isso. E nós não podemos perder também as autonomias dentro do sistema capitalista, da nossa autonomia perante a qualquer governo, inclusive os nossos. E infelizmente nós fizemos isso. Então,
Ao mesmo tempo eu falo do tão quanto importante, tão quanto avançou, tão quanto foi necessário, mas ao mesmo tempo a gente aponta tão quanto foram as nossas limitações nesse processo. Então acho que essas são as questões. E quando a gente fala se reinventar, eu fico assim dúvida, é porque nós não devemos negar o que foi feito, o que se conquistou, o que se chegou, com seus erros e com seus acertos. Mas nós temos de compreender que nós estamos numa fase de conjuntura política completamente diferenciada do que nós tínhamos há pouco tempo atrás. Nós estamos nesse sistema capitalista já de 11 anos, com perspectiva de se agravar nos próximos 2 anos. Um momento de rompimento, de crise sistêmica, é um momento das grandes transformações de mundo, é um momento de transformação no processo de acumulação do capital, é um momento que a geopolítica, a geoeconomia, ela se transforma do ponto de vista da ocupação de seus espaços, e se somar isso, o fortalecimento do sistema de direita no mundo, e em particular no nosso país, e se somar isso com a chamada quarta revolução industrial, se o homem ao achar que vai fazer o mesmo, do mesmo, se iluda do ponto de vista de buscar fazer essas transformações, essas questões que foram abordadas de poder contribuir no processo de organização e transformação social que o país precisa. Então, de fato, nós precisamos fazer uma nova releitura política da conjuntura atual, porque para além das classes trabalhadoras que nós representamos, nós precisamos romper o nosso corporativismo, organizar as massas, estarmos nas ruas, unificarmos ao conjunto dos movimentos sociais e populares e entender que classe trabalhadora vai para além daqueles trabalhadores que têm um contrato formal de trabalho. Acho que é um pouco nesse sentido e vamos continuar o debate. Veja bem, Francisco, isso acontece porque nós estamos no mundo dos brancos. Essa dificuldade de poder se colocar é por causa dos brancos. Eu acho que a gente precisa, assim, num determinado momento, a gente pegar e colocar que a gente está num país de dominação branca. Então, porque o negro não faz isso, porque o negro não faz aquilo outro, eu entendo sua preocupação, eu também quero que se imponha, eu também quero que se posicione, mas tudo é resultado de uma caminhada. A gente está aqui num excelente auditório, parabéns à PLB, a gente está aqui num excelente espaço físico, né? A gente está num momento que objetivamente a gente tem condições, subjetivamente também, com essa frente que foi formada, que envolve, tem nossos companheiros de Petrolina, Juazeiro, a gente tem assim um grande bloco sendo desenrolado aqui, né? Companheiras e companheiros, vocês estão de parabéns, né? Mas estamos no mundo dos brancos, Francisco. Eu estou falando português, eu podia estar falando tupi-guarani, eu podia estar falando iorubá, não estou. Isso é resultado de todo um trabalho institucional e disso que, menina, você foi assim, brilhante, voadora assim na caixa de peito com os 2 pés. Não foi muito acadêmico não, né? Se espera que o professor de Filosofia e História das Ciências vai utilizar um outro tipo de ordem categorial e ontológica, mas assim, a gente, enquanto professor, enquanto professora, a gente rotula o aluno, desconsiderando os mecanismos racistas na origem e por uma suposta, a gente adota uma neutralidade racial de não falar que reforça a desigualdade, né? Então achei bastante interessante a reflexão que você faz. E aí tem o seguinte, quando o Márcio está falando sobre tecnologia enquanto capacidade de resolver problemas. Eu estou agora, nesse momento, estou dando aula no Pronera sobre história da África. Mas eu já venho, está dando para fazer agora porque eu já estou lendo há algum tempo, mas porque na Univasf, no Colegiado de Ciências Sociais, eu sou professor de História do Brasil escravista. Então assim, a gente precisa de oportunidade institucional para poder colocar determinados temas. A gente precisa de oportunidade institucional para poder falar. Então assim, tem essa menina de ciências sociais que está saindo da Univasf, está saindo com um acesso acerca dos movimentos sociais negros antes e depois do fim da escravidão, que eu não tive. Eu estou podendo proporcionar aquela história daquele velho, né, do reserva. Eu não tive, mas meus filhos, os novos, estão tendo. É isso mesmo. Eu, na minha graduação, não tive essa oportunidade enquanto algo
curricular ali, da matéria, da disciplina. Eu tive por iniciativa, eventualmente, alguns professores queriam fazer justiça, a professora Elisete da Silva, professora de História das Religiões, que foi assim crucial para que o núcleo de estudantes negros tivesse um espaço, e aí tem uma interlocução, porque eu falei muito dos professores que tinham uma simpatia, etc, mas assim, Elisete é uma tremenda militante e com a centralidade para a dimensão racial. Mas aí nós estamos no mundo dos brancos. A gente chega no congresso, por exemplo, a Univas, com a adoção das cotas, a gente tem com estudantes pretos, pardos e indígenas, chega em alguns cursos a 60%. Só que nós não chegamos a 6% dos professores ou a 6% dos técnicos. Então, para que o companheiro aqui, Aurélio, esteja fazendo a fala dele, eu a minha, Márcia a dela, o Luiz, todos nós tivemos algumas oportunidades, algumas chances. Eu não sou resultado só de minha vertente individual, de minha personalidade, não. Houve investimento em mim. Houve investimento em mim, um investimento que passou por uma série de espaços, como o Movimento Antirracista do Vale, parceria com o Negro e por aí vai. Então, quando o Aurélio pega e fala, olha, isso tem que deixar de ser só intenção e tem que vir para algo central, capitaneando, puxando, norteando. Só que o mundo sindical também é o mundo dos brancos, pelo menos em termos de direção, de controle, do ponto de vista decisório. E para a gente conseguir realmente fazer algo aqui, uma transformação, uma ruptura, tem que acontecer como rolou na África do Sul. Sincero e honestamente, você tinha ali que tem uma dimensão que a gente tem que colocar por óbvio, dos africanos, dos zulus e das várias outras sociedades ali negras, mas você tem uma presença indiana ali muito séria. O Gandhi, ele foi conhecer o que era racismo mesmo, foi na África do Sul primeiro. E aí você tem a formação de uma frente para combater o apartheid, só que tem uma hora que os indianos, eles se tocam do seguinte, e que falta isso a esquerda branca ter a mesma sacada, que é a seguinte: olha, velho, quem que são a maioria? Os indianos. Quem é a maioria aqui? Quem que precisa dirigir? São os negros? Pronto. Então, pessoal, a gente vai continuar aqui participando, mas a liderança é de vocês. O que precisa muito honestamente acontecer para uma transformação social, já que a gente adora a maioria, a gente gosta de maioria, as massas, etc e tal, tem que empoderar as companheiras e os companheiros negros. É simples. Assim, a gente fica rodando e fica, sabe, às vezes em solilóquios, etc. Tem que ser os companheiros negros nos partidos, nos sindicatos, nos vários espaços, tem que ser empoderados. Daí a gente começa a ter uma transformação. Porque muitas vezes até nós negros nesse país, nós somos educados por nossas famílias a não se meter em problema. Porque quando a gente se mete em problema, a gente não tem nenhum suporte. Quando você chega a uma situação de denunciar uma situação de racismo mesmo, as pessoas inclusive ficam assim, meu Deus, ele está fazendo isso mesmo? Porque a gente tem essa coisa de não, é preciso denunciar, é preciso se posicionar. Quando é na hora do vamos ver mesmo, é muito mais difícil. Então a coisa passa por a gente entender que este é um país de supremacia branca. E que aí quando a gente vai para as histórias infantis, quando a gente vai para a propaganda, tem várias formas do movimento sindical eventualmente fortalecer, é dar mais visibilidade, é dar mais espaço, é ter mais espaço. Dá não, que nada é dado, a posição toda é devidamente palmilhada. Mas assim, qual que é o nosso material de divulgação? Quais são as experiências que a gente toma como experiências valorosas? Então, em alguma medida, eu vou dar uma de sabido aqui e pegar a pergunta do Gilberto para te responder. Porque a gente tem a história do trabalho no Brasil, é a história negra. É a história da classe trabalhadora negra. Só que aí você tem um detalhe, por exemplo, em 1832... porque a provocação do Matheus, tua provocação, a provocação do Gilberto, são todas provocações assim que faz com que a gente queira falar. Mas, por exemplo, a gente tem greve na Bahia, no Rio de Janeiro, em 1857. Greve dos trabalhadores dos serviços urbanos dos cantos em Salvador, na Bahia, e isso africanos escravizados e libertos, fazendo greve. E a gente tem lá no Rio de Janeiro. Então a gente tem isso para citar alguns casos. Então a gente tem uma resistência negra fantástica, mas tem uma coisa que rola em 1832, que você tem a criação da Sociedade de Agricultura da Bahia, que está na base do ruralismo brasileiro, desse ruralismo de hoje,
1832, mas no mesmo ano de 1832 está sendo formada a Sociedade dos Artífices em Salvador, uma entidade de trabalhadores para apresentar reivindicações de trabalhadores. Então podia não ter um nome sindicato, não é a mesma configuração, mas você tem uma associação coletiva que é para representar, que é para reivindicar, e diz assim na petição ao governador, porque o preço da farinha, o preço da carne verde, nem se usa mais esse termo, né, pessoal, carne verde, o preço da farinha, o preço da carne verde, o preço do feijão estava lá nas alturas, e aí eles escrevem para o presidente da província, não chamava governador, chamava presidente da província, e olha, nós aqui, humildemente, pedimos a Vossa Excelência aqui, um negócio assim bem cortesão, sabe? Mas no final pega e diz assim, olhe, a fome é má conselheira, sabe? Uma associação de trabalhadores negros assim vai, olha, autoridade, finalzinho, a fome é má conselheira. Queria dizer que o racismo é mau conselheiro. O pessoal está fazendo uma série de horrores achando que a gente não vai reagir. Sinto informado o contrário. Sinto informado o contrário, principalmente essa geração. A gente vai reagir sim. Nós já estamos reagindo. Chega, basta, acabou. Fim de papo, fini, acabou. E assim, tem um amigo que fazia uma brincadeira de que ele trabalhava muito, 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Chegava sexta-feira, 5 horas, ele, ó, pessoal, tchau. É uma história meio adulta essa, né? Mas chegava sexta-feira, 5h30, ó, pessoal, tchau. Mas não, menino, venha pra cá. Ele, não. Minha senhora me diz o seguinte, sexta-feira tem sexo aqui em casa, com ou sem você. Então ele, ó, ele não dava espaço. E dava 5h30, aconteceu o que aconteceu, ele corria para lá. Fazendo uma transposição, nós estamos nos organizando, nós estamos nos conscientizando. Esse tipo de situação não está mais acontecendo em brancas nuvens, e eu estou usando essa expressão deliberadamente, não está mais sendo em brancas nuvens não. Não vai ser mais em brancas nuvens não. E aí dizer para os companheiros, porque eu acho que tem muita coisa a ver, gênero, raça, classe. Eu acho a Angela Davis brilhante. Ela diz que tem uns 40 anos, gente. Que porra faz que a gente só vê começar a ler essa moça agora? Mas assim, pessoal, esquerda tradicional, branca, etc., nós, negros, nós vamos fazer a nossa revolução. Tomara que seja juntos, mas nós vamos fazer, com ou sem vocês, assim, guardadas as devidas nuances. Nós vamos fazer com ou sem vocês. Tomara que seja junto. Porque a gente pode pegar um gancho aqui da fala do Luiz, a gente pode ser um país muito maior. A gente teve um vislumbre, com todas as contradições, a gente teve um vislumbre do que esse país poderia ser. E nossos colegas do México, de Angola, da França, dizem assim, o que foi que aconteceu com vocês? Porque em 2013 eles chegavam pra gente, falando sério, né, que partido. O pessoal chegava pra gente, professores de outros países, do Chile e tal, chegava assim a gente em 2012, 2013, rapaz, agora o Brasil, né? Puxa, agora o Brasil, e isso está sendo sabotado. Mas isso porque nós negros estamos sendo sabotados. O fato de ter havido esse progresso, essa mobilidade social, né, dessa classe negra. E isso, se a gente, essas frases, aeroporto virou rodoviária e coisas do gênero, tudo isso é parente, isso é uma tradução de racismo. Então a gente tem que chamar as coisas pelo nome que essas coisas têm, né? Então assim, eu fui esperto de pegar a fala do Gilberto para responder a sua pergunta, porque existe já essa experiência, só que a gente precisa dar a conhecer. Aí sabe o que é que acontece? Matheus foi meu discente, né? Então o que é que acontece? Ele já agora está tendo uma oportunidade de acesso a bibliografias, vivências, etc. E o próprio Gilberto também, que foi meu discente, Keila Robson, que eu não tive. Então já sai da graduação com a condição, com acesso a questões e conhecimento. Eu só fui tendo doutorado, gente. Aí o que acontece? Essa geração, essa juventude, a próxima vai ser sobre juventude, aí já estou fazendo a publicidade do próximo seminário. Essa juventude, ela vai levar um tempo para fazer seu mestrado, fazer seu doutorado e mudar os currículos das escolas, se tornar diretor de escola, se tornar coordenador de escola. Leva um tempinho. Por isso esse desespero do golpite, minha gente. Esse desespero é para quebrar e esterilizar esse processo, que estava sendo um processo bastante, muito, muito, muito interessante. A gente teve um vislumbre de futuro. Mas enfim, corta.
considerando o tempo, a gente tem a inscrição de Sueli, depois Fábio, e a gente tem vaga ainda para mais uma inscrição. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar aqui a mesa e a plateia em nome de Quitéria, nossa diretora de mulheres. Virgínia, que se encontra aqui, muito obrigada também. E por que essa saudação? Porque sou diretora também no SINDAI, né, de formação. E aqui a minha inquieta, sou da Negro também, e o Aurino, Keila, que é de nossa Keila, parabéns também, Keila. Lurdinha ali também do Conselho de Mulheres, estou também no Conselho de Mulheres, e no SINDAI sou diretora do SINDAI, faço parte da coordenação executiva do SINDAI. E aqui, na minha fala, eu vou a pergunta para a mesa, né? Aurino, logo no início da conversa, ele falou porque nós surgimos e onde nós estamos. E a outra pergunta que eu vou fazer é que modelo social e político também é para a mesa, então o professor também. Que modelo social e político nós queremos nesse momento, em se tratando até de população negra. Eu me afirmo como negra. E o racismo, ele é presente não só na nossa família, como também no trabalho e no sindicato mais ainda, porque o racismo, ele é estruturante. Eu tenho uma netinha, 2 netos brancos, filhos brancos, e ela veio agora assim, bem branca, com os olhos azuis. E são vários brancos de olhos azuis na família também. Aí uma amiga me liga, parabenizando, dizendo como a barriga da sua filha foi boa. Barriga boa, olha só. Barriga boa, gente. Então, é desse racismo que nós viemos, não é? Onde a minha filha na escola, brigando pela vaga, porque é branca, mas tem o cabelo duro, assim, e ela não entrou. Ela se afirmou como negra, porque na nossa família nós temos esse discurso e essa luta, porque meu pai é negro, que casou com uma italiana. Eu tenho uma origem negra, italiana e portuguesa. Você quer o quê? Ainda é uma admiração, porque na família tem brancos de olho azul, verde, e um moreno que chama moreno não pode dizer que é negro, nem preto, nem